Existe um programa na cidade que mora dentro do meu coração. Pensar que rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola Ativa é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Muito bem, tá começando aqui o Bola Ativa desta quarta-feira, hoje é dia 24. Que vontade de sexta-feira, hein, Ricardo? Quase, falei errado aqui, mas hoje quarta-feira, hoje dia 24 de junho, pra você que tá ligado aqui no rádio, na frequência 87.5 do seu dial, na internet, no Ativa, fmmatinhos.com.br ou no nosso aplicativo de celular, também na live, nossa facebook.com/bolaativa, e pra você que vai nos acompanhar aí amanhã no nosso podcast lá no canal do YouTube. Lucas Pesco, como está você nesta quarta-feira? Olha, hoje eu que não vou recitar nenhum poema aqui como o Ricardo fez ontem na abertura. Boa tarde, Matinhos, boa tarde, Litoral do Paraná, boa tarde a todos os ouvintes aqui do nosso Bola Ativa, pessoal aí da live, pessoal do podcast, você que está escutando o nosso podcast aí, né, após o programa ao vivo aqui, o nosso muito obrigado pela audiência, uma boa tarde e que tenhamos aí um ótimo programa no dia de hoje, com muita informação, do mundo do esporte para vocês. Eu quero lembrar aqui no começo do Bola Ativa que você, ouvinte, é o nosso convidado aí para participar, dar o seu pitaco, dar a sua opinião aqui no 3473-2794. Esse é o WhatsApp aqui da nossa Rádio Ativa FM, ou então na nossa live em facebook.com/bolaativa. Entra lá, assiste o nosso vídeo, entra na caixa de comentários, traz aí a opinião, fala o que você quiser e aproveita para curtir, né, a nossa transmissão, dá o seu joinha na nossa live, a nossa live ao vivo. Hoje eu estava escutando um senador falando isso. Hoje mais cedo estava ouvindo, eu não sei quem é, mas era uma live no Senado, meu pai estava acompanhando, daí, estamos aqui nessa live ao vivo, direto aqui do Senado. Eu falo que é mania da turma falar live ao vivo. É mania. Live já é, né? É quase um pleonasmo, acho que é, né? Deve ser um pleonasmo. A falar live ao vivo, não sei por ser uma palavra estrangeira, posso estar falando besteira. A live ao vivo aqui da nossa transmissão. Antes eu quero lembrar também, antes de começar a girar as notícias de hoje aqui do nosso Bola Ativa, que você empresário, você comerciante, empreendedor aqui de Matinhos, quer colar tua marca com a gente, os nossos canais aí para você nos procurar é o 3473-2794 WhatsApp, também o WhatsApp 997230051, ou então mensagem inbox em Bola Ativa, facebook.com/bolaativa, ou no nosso e-mail, que é o bolaativa@gmail.com. Você também pode aí deixar a mensagem, que a gente conversa, a gente faz negócio aí, né? Você que quer anunciar na nossa live, você que quer aí prestar o seu apoio cultural para a gente nos apoiar aqui com o nosso programa. Já está aqui presente na live do YouTube, na live do Facebook aqui do nosso Bola Ativa, o Fábio Lins Andrade, ele já está acompanhando a gente aqui na nossa transmissão. Um abraço para você, Fábio. Valeu, Fábio! Inclusive até sobre aquela informação que ele trouxe ontem lá dos jogadores do Corinthians que estavam afastados não, que não compareceram, né, para os primeiros trabalhos físicos e fisiológicos, e há suspeita de que eles estariam aí com Covid-19. A informação tinha dito que era do Marco Belo Júnior, né, que eu até falei que ele era da Transamérica. Na verdade ele foi da Transamérica até 2017, depois ele saiu e passou a fazer um trabalho lá do Corinthians mesmo. Ele tá na assessoria do Corinthians. Isso, exatamente, aí o jornalista, o Marco Belo Júnior, ex-Transamérica, que agora está lá com o pessoal lá do marketing, lá da assessoria do Corinthians.
Agora 17 horas e 50... Opa, 17 horas e 3 minutos. Vai falar 17h53 aqui e tal. É sexta-feira. Hoje o dia tá daquele jeito. Mas enfim, a gente vai começar hoje o nosso Bola Ativa falando sobre os 21 anos de inauguração da Arena da Baixada. O Lucas Pesco, atleticano, se lembra desse jogo? Não. Inauguração da Arena da Baixada? Eu tenho 23 anos. Com 2 anos de idade, é verdade. Né? Pois é, o Atlético, a primeira partida ali na Arena Baixada, depois da inauguração da nova arena, foi um amistoso contra o Cerro Porteño do Paraguai. Essa partida que aconteceu no dia 24 de junho de 1999. Né? O Atlético venceu por 2-1. O primeiro gol, né, dessa partida foi do Lucas, na época o Lucas, que era da equipe do Atlético, né, o gauchinho brasileiro que jogou no Paraná Clube, depois viria jogar no Atlético também, empatou o jogo para os paraguaios, e aí o Vanin deu uma cacetada de fora da área, né, o Vanin, lateral esquerdo na época do Atlético, ele fez aí o gol da vitória atleticana. Essa partida que passou na CNT, né, foi transmitida pelo Brasil inteiro pela Sport TV, e a CNT transmitiu aqui para Curitiba. Eles que fizeram uma angulação diferente. Você já assistiu os jogos do Atlético na televisão? Não, sabe que na época, quando o estádio ainda não estava completo, você via aquele muro. Meio estádio que o pessoal chamava? Você via aquele muro ali atrás, né, porque não estava completa ainda, o anel não estava fechado. E a câmera, ela ficava do outro lado. Nessa transmissão, não. As imagens foram geradas a partir do muro, que era um camarote que tinha ali, que eu acho que era o Petralha, que ficava lá para ver os jogos. As imagens foram geradas dali, e a angulação era bem melhor. Eu achei bem melhor, porque além de ficar mais assim da altura do campo, não ficar aquela coisa exagerada lá em cima, sim, você tinha uma arquibancada ao fundo, você não tinha um muro. Mas enfim, o Atlético venceu essa primeira partida aí na Arena por 2-1, e o Lucas, que foi o autor do primeiro gol, ele comentou isso numa entrevista para a Dona do Paraná e para a Gazeta do Povo. Ele disse o seguinte: foi muita alegria ter feito esse gol. Apesar de eu não ter jogado no Joaquim Américo antigo, eu sabia que a torcida sempre fazia do estádio um caldeirão. Quando chegamos ao estádio, vimos uma arena moderna. Nunca tinha jogado em um estádio como aquele. O Lucas disse isso. Para ele, a reinauguração da Arena da Baixada acabou sendo também uma virada na história do Atlético. Sobre isso, ele disse o seguinte: nós sabíamos que estávamos mudando a história não só do clube, mas de todos que estavam ali. Com o estádio pronto, nosso time virou uma potência com bons jogos. Os times passaram a ter medo de nos enfrentar na arena. Ali iniciou toda uma geração que culminou em todo o poder que o Atlético tem hoje, disse aí o Lucas, que na época era atacante da equipe atleticana. Pois é, hoje completou aí 21 anos, né, da primeira partida Arena na Baixada desde sua reinauguração lá no dia 24 de junho de 1999. Essa vitória do Atlético em cima da equipe do Cerro Porteño do Paraguai no amistoso 2-1. Agora 17 horas e 6 minutos, ainda falando sobre o Atlético, a equipe aguarda ainda a liberação da prefeitura para treinar no CT do Caju. Na última segunda-feira, o Furacão encaminhou um protocolo para a Secretaria da Saúde do Paraná com as medidas de segurança para a realização das atividades. Até aqui, o elenco do Atlético vem realizando os treinamentos já há cerca de um mês, só que no último dia 13, a Prefeitura de Curitiba vetou a abertura de clubes esportivos. Com isso, os trabalhos no CT do Caju acabaram sendo vetados. Mesmo assim, os treinamentos aconteceram contrariando o decreto municipal, o decreto que é exclusivo para Curitiba. A gente já trouxe essa situação aqui. Paraná Clube e Curitiba, que treinam na região metropolitana, continuam trabalhando aí normalmente em seus CTs. O Atlético encaminhou na última segunda-feira, esse protocolo para a Secretaria da Saúde e fica aí no aguardo de uma definição, aguarda aí a liberação da Prefeitura para, enfim, poder treinar sem esquentar a cabeça lá no CT do Caju. Ricardo, opa, agora 17 horas e 8 minutos. Você se lembra daquele jogo que teve do Atlético e Curitiba, no qual o Curitiba entrou
uma camisa, todo o time do Curitiba entrou com uma camisa em jogo escrito... O Atlético tinha proposto, né, a questão da torcida humana, trazendo aquela ideia na época, né, ainda tem, né, a ideia da Europa lá, da torcida humana, na torcida humanizada, né, aquelas que são misturadas, sem brigas, enfim, com times, geralmente jogos clássicos, times que são bem divergentes, rivais, essa é a palavra que fugiu, deu branco. Você se lembra que o Atlético fez essa campanha no jogo no Atletiba? E o Coxa entrou com, você lembra a frase? Torcida humana, ideia patética com H, para fazer uma referência ao H que tem no nome do Atlético, né? Exatamente. Sabe o que isso rendeu ao Curitiba? Isso rendeu ao Curitiba uma ação de mais de 100 mil reais por danos morais. Bom. No clássico que aconteceu no ano passado lá na Arena. O Atlético está processando o Curitiba e seu presidente, Samir Namor, por danos morais, após aí críticas à política de torcida única, auto-intitulada pelo Clube Rubro-Negro, aí, né, torcida humana, o Atlético intitulou, mas na verdade, né, a torcida única, o verdadeiro nome. Na ação aí do Atlético, o clube disse que foi achincalhado pelo Curitiba, após ter usado uma camisa com críticas à decisão de uma torcida única, nos clássicos realizados no ano passado. O clube também afirmou que a Arena da Baixada sofreu um prejuízo material depois de um ato de vandalismo em outro jogo lá em 2019, né, no ano passado, e também pede uma indenização por danos materiais. Na ação, o Atlético pede R$ 104.500 de indenização por danos morais e R$ 35.000, 385,28 centavos por danos materiais, num total em um montante de R$ 139 mil. A ação foi protocolada 139.885,28, alguns quebrados. A ação foi protocolada aqui no dia 11 de maio e está tramitando lá na 7ª Vara Civil de Curitiba. O Atlético abre mão do valor de indenização moral e, em caso de ganho de causa, autoriza a destinação a entidades beneficentes, em especial as de combate à violência. Lá o pessoal do Globoesporte.com entrou em contato com Curitiba via assessoria de imprensa, e o clube informou que se manifesta apenas na esfera jurídica, diz aí o Curitiba ao pessoal do Globoesporte.com. Isso aconteceu lá no Paranaense, na taça de 2019, pela 4ª rodada da Taça Sicupira. O Curitiba fez aquele protesto, né, que vetava torcedores de usarem camisa dos times adversários, que excluía o setor específico reservado na arena. Na ocasião, o Coxa pediu ingresso para seus torcedores e o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná determinou que o Atlético Paranaense deveria vendê-los, mesmo com uma liminar garantida a entrada e o setor de visitantes. O clube descumpriu a decisão. Como forma de protesto, lá no dia 30 de janeiro, o Curitiba usou uma camisa que trazia os dizeres, né, que a gente já falou: torcida humana, uma falácia, e nas costas, torcida humana, uma ideia, ideia patética com TH. Em agosto do ano passado, o Atlético anunciou o fim da torcida única em jogos na Arena da Baixada, após 15 meses do projeto auto-intitulado de torcida humana, que acabou lá em 2019. Fora aí os danos materiais que a torcida do Curitiba deixou ali, um prejuízo, né, na arquibancada do Atlético Paranaense nesses jogos. O que acha, hein? Antônio Carraqueta, Curitiba. Meu Deus, mas também, né? Pra que vai provocar, né? Nossa, né? Pra que colocar uma coisa dessas uma inscrição dessas na camiseta, que acaba só contribuindo? A ideia da torcida humana é justamente ter aquele pessoal que tem eu vou falar, né, uma massa encefálica, que tem esse discernimento que o torcedor adversário não é inimigo. Exato. E consegue conviver ali, assistir uma partida de futebol do lado, tá? Ganhou, perdeu, vai ter a flauta, vai ter a gozação, mas não vai ter porrada, não vai ter quebradeira. E aí o Curitiba vai na contramão, né, fazendo essa inscrição na camisa, justamente para incitar a briga, incitar a discórdia. Exatamente. Não precisava. O Curitiba que já não passa por uma boa fase do seu presidente, né, o Samir, cara, e agora é para ele, porque na verdade a ideia da camisa, eu lembro, era dele. Eu lembro que inclusive essa camisa era agenda, fizeram edições para vender aí para os torcedores, enfim.
É uma rivalidade nada a ver. Aqui a gente falou no começo sobre a Arena da Baixada. O Fábio está dizendo o seguinte: a nossa escolinha da Abembar inaugurou a Praça do Atlético, porque fomos campeões de todas as regionais. Jogamos futebol de areia contra o time do Atlético, era o time juvenil, diz aqui o Fábio. Ele que a escolinha da Abembar era uma escolinha de futebol de salão que tinha ali na Barreirinha, lá em Curitiba. Eu cheguei a jogar lá também. E só que eles também participavam em torneios de futebol de areia, até de futebol de campo. E aí nessa ocasião eles participaram aí da inauguração da Praça do Atlético. E o Fábio aqui está relembrando esse episódio aí, né, quando eles enfrentaram aí a equipe juvenil do Atlético, uma partida de futebol de areia ali na praça, na frente da arena. Agora, 17 horas e 14 minutos, a gente falou do Coritiba, né, que pode aí ter um preju por conta dessa ação movida aí pelo Atlético, só que, por outro lado, pode entrar aí uma grana para o Coritiba, já que um lateral que foi criado na base do Coxa entrou na mira do Bayern de Munique e do PSG. É o lateral direito Dodô, um dos destaques do Shakhtar Donetsk nessa temporada. Ele que vem se tornando aí uma peça a ser disputada no mercado europeu. O jogador, que tem 21 anos, foi revelado pelo Coxa em 2016 e está na pauta de contratações tanto do Bayern de Munique quanto do Paris Saint-Germain. Só que o atleta prefere não pensar nisso e garante estar focado no seu atual clube, o Shakhtar Donetsk, que conquistou já o título de campeão ucraniano de 2020, o quarto consecutivo, e vai ter aí pela frente o Wolfsburg da Alemanha pelas oitavas de final da Liga Europa em agosto. Em entrevista aos canais ESPN e Fox Sport, o Dodô disse o seguinte: eu fico muito feliz, é um sonho de qualquer jogador estar sendo reconhecido por grandes clubes europeus, mas eu tento não desfocar. O Shakhtar, que abriu as portas para mim na Europa, me dá a oportunidade para mostrar o meu futebol e fico muito feliz. Eu busco trabalhar forte todo dia e peço para meus empresários não me falarem dessas situações. Eu amo o Shakhtar e tenho que mostrar mais ainda, provar mais ainda, disse o Dodô. Caso as propostas se oficializem, o Shakhtar pede cerca de 30 milhões de euros, algo próximo de 177 milhões para a venda do atleta. O que seria bom para o Coxa, que por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o clube formador, no caso Coritiba, é compensado financeiramente em transações internacionais. Com isso, o Coxa teria direito a 2,25% desse valor, o equivalente a quase 4 milhões de reais. Isso aí pelo Dodô, que foi para a Ucrânia em 2017, mas foi pouco aproveitado em sua primeira temporada. Foi emprestado logo depois ao Vitória de Guimarães de Portugal, depois voltou aí, né, e se firmou na equipe, marcando 2 gols, dando também passes importantes até em jogos da Liga dos Campeões. Até aqui ele disputou 28 partidas pela equipe do Shakhtar, o lateral direito do Dodô. E se essa negociação se concretizar, seja para o Bayern, seja para o PSG, vai piar aí um dinheirinho, aí vai entrar uns pila na conta do Coritiba. Paga o petróleo, então. Agora 17 horas e 16 minutos, a gente fecha aqui a nossa pincelada pelo Coritiba falando do volante Matheus Salles. Ele que já pensa em renovar aí o seu contrato. O volante já disputou 40 partidas entre a Série B e o Paranaense, marcando 2 gols. E aí ele disse para a Rádio Banda B estar muito feliz lá no Coritiba. Matheus Salles tem 25 anos, chegou ao clube durante a Série B do ano passado e garantiu que quer continuar no alto da glória após o fim do seu empréstimo junto ao Palmeiras. O vínculo se encerra em dezembro desse ano. Agora 17 horas e 17 minutos aqui em Matinhos. A gente estava falando aqui do Fábio Lins de Andrade. Quem entrou aqui na nossa live também agora foi o irmão dele, o Marcelo Lins Andrade, também está ligado aqui com a gente. Um abraço, Marcelo. Valeu, Marcelo. Marcelo, que é também outro que jogava ali na escolinha da Abembar, ali na Barreirinha, lá em Curitiba. Como eu já disse aqui certa vez, aí a gente é tudo cria ali do Colégio Santa Gema Galgani. Então a gente jogava bola junto, estudava juntos, tudo. Bacana isso. Nostálgico. Exatamente, nostálgico. Por falar em nostalgia, até é bom o Lucas ter tocado nesse ponto, que hoje, além dos 21 anos da inauguração da Arena da Baixada, hoje também completa 30 anos
da eliminação do Brasil na Copa de 90, uma derrota para a Argentina por 1-0. A gente ainda vai falar daqui a pouco mais sobre essa partida aqui no nosso Bola Ativa. Eu quero lembrar a você, ouvinte, que você pode ligar para cá, mandar um WhatsApp para cá, 3473-2794, esse é o WhatsApp da Rádio Ativa FM, ou então se manifestar na caixa de comentários da nossa live, é o facebook.com/Bola Ativa. Esteja aí à vontade para participar aqui do nosso programa, aí mandando a sua mensagem, a sua opinião, ou então dando um joinha aí pra gente aí, curte a nossa transmissão. 17h19. No próximo bloco a gente fala do Paraná Clube, a gente fala sobre o Caio, jogador do Paraná, ele que tenta repetir na equipe tricolor a trajetória de seu irmão, né? Ele busca inspiração no irmão gêmeo para conseguir o acesso com o Paraná. O volante está seguindo os passos aí do lateral esquerdo Kaique, que defendeu a equipe tricolor na temporada de 2017. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco e também outras informações do futebol para você que está aqui com a gente no nosso Bola Ativa. Continue com a gente, Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Muito bem, estamos de volta aqui com o Bola Ativa desta quarta-feira, hoje dia 24 de junho, para você que está ligado aqui com a gente, no rádio, na internet ou no aplicativo de celular, frequência 87.5, ativafmmatinhos.com.br ou então aplicativo de celular na Play Store. Você também tem a opção de nos acompanhar aí com imagem na nossa live no Facebook, facebook.com/Bola Ativa. Lembrando que esse programa, esse episódio, vai estar o áudio dele amanhã no nosso canal no YouTube, é o podcast aqui do Bola Ativa. Você pode dar uma mensagem pra gente, 3473-2794, esse é o nosso WhatsApp. Agora chegou a hora daquele momento de tanta alegria para o nosso amigo Polakovski. Vamos falar do Paraná Clube. Pelo menos uma noticinha, né? Vamos falar aqui do Caio, volante Caio, ele que está aí seguindo os passos do seu irmão gêmeo, lateral esquerdo Kaique. Ele quer conseguir o acesso com o Paraná Clube, né? Um dos jogadores mais regulares da equipe nesse ano. O volante Caio está aí seguindo os passos de seu irmão gêmeo lateral esquerdo Kaique, que defendeu as cores do tricolor na temporada 2017. Os irmãos que saíram de Várzea Grande, no Mato Grosso, com o sonho de brilhar nos gramados, esperam por um ano de sucesso em suas equipes. Enquanto no time paranista Caio vai tentar conquistar o acesso à primeira divisão, Kaique, pelo Criciúma, vai buscar o retorno à Série B em 2021. Em entrevista à Banda B, o Caio falou sobre a relação aí com o Kaique, o seu irmão. Ele disse o seguinte: a relação com o meu irmão é muito boa, crescemos juntos e a gente tem um contato muito forte um com o outro. Tudo no que diz respeito à relação profissional, estamos sempre trocando ideias e informações. Minha vinda ao Paraná passou pela opinião dele. Perguntei como era o clube e ele me deu boas referências. Foi uma segurança maior para que eu pudesse vir ao Paraná e desempenhar o meu melhor futebol. Ele também disse o seguinte: se pudesse ter uma palavra que definisse mais do meu irmão, somos mais do que irmão, né, se referindo aí ao Kaique, somos muito próximos. Nosso contato é diário. Está muito sendo gratificante ver o Caio no Paraná Clube. Eu tive uma passagem breve em 2017. Fico muito feliz por ele estar nesse clube, que é grande nacionalmente, tem história, uma camisa pesada. Fico muito feliz por ele estar conseguindo desempenhar um bom futebol. Quem disse isso, na verdade, foi o Kaique, falando do seu irmão Caio, que está atualmente aí no Paraná Clube. Então aí o Caio, ele tenta aí seguir os passos do seu irmão, o Kaique, que jogou no Paraná em 2017, e agora aí o Caio tenta buscar o acesso do Paraná Clube para a Série A no Campeonato Brasileiro. Daí mostra aqui até a reportagem da Banda B, uma foto aqui dos dois. Eles são realmente bem parecidos, né? Os irmãos gêmeos Caio e Kaique. Só um corte de cabelo ali que muda. Muda um pouquinho, mas até o estilo barba é o mesmo. É verdade. Agora 17h25. E a gente aqui no Bola Ativa vem trazendo informações. Mas
de outras equipes, exatamente, do Grêmio e outras equipes aí do futebol brasileiro, que andam aí às voltas com redução de salário, planejamento, parcelamento aí de pagamentos com os jogadores, e com o Grêmio não foi diferente, né? O Grêmio divulgou um plano para parcelar o pagamento de 55% dos vencimentos dos jogadores. Os valores que envolvem salários e direitos de imagem dos meses de abril a setembro desse ano começarão a ser recebidos de forma fracionada em janeiro do ano que vem. Tudo isso, claro, para amenizar o impacto financeiro produzido pela pandemia do coronavírus. O Grêmio acertou aí o adiamento do pagamento de 35% dos salários e direitos de imagens dos jogadores. Informação essa que foi adiantada pelo Globoesporte.com e foi divulgada pelo clube hoje à tarde. Conforme combinado com os atletas em uma única reunião, segundo o Tricolor, os vencimentos serão diluídos em parcelas de janeiro de 2021 a dezembro de 2022. A medida faz parte do plano de contingência para enfrentar a crise por conta da paralisação do futebol aqui no Brasil. A ação alivia o clube nesse período de queda de receitas. As novas decisões mantêm o respeito financeiro ao menos até setembro, um respiro financeiro até setembro pelo menos. Anteriormente, a direção gremista também havia acordado com o elenco pagar os direitos de imagem no período sem partidas em 2021. A medida foi uma das primeiras adotadas pelo Tricolor ainda no mês de abril. De acordo com o planejamento do clube para enfrentar a pandemia do coronavírus, o primeiro ciclo iniciou na metade de março, quando o futebol parou e encerra no próximo dia 30. A segunda parte do plano entra em ação em 1º de julho e se estende até o fim de setembro. A queda nas receitas subiu de 20 milhões para 30 milhões na análise feita no final de maio, e pode seguir aumentando enquanto o futebol não voltar. Além disso, a inadimplência dos sócios passou da casa dos 20%, o que também impacta no fluxo de caixa gremista. O Grêmio publicou até uma nota a respeito dessa decisão tomada, e quem também publicou nota conjunta foram os jogadores do Grêmio, onde eles dizem: nos respeitem. Após o Grêmio divulgar aí o adiamento de parte dos vencimentos dos jogadores, os atletas tricolores foram às redes sociais comentar sobre o assunto. Publicaram a nota oficial do clube, além de juntos publicarem uma nota própria. Um trecho da nota diz o seguinte: antes de falarem, procurem saber a verdade. Nos respeitem. O acordo foi elaborado pela direção e pelo presidente do Grêmio. Eu estou vendo aqui a nota que foi emitida aí pelo nota conjunto dos jogadores gremistas aqui, e é uma nota até longa, né? O Michael colocou no perfil dele também, o Everton, falando, pedindo aí respeito e que o pessoal procure saber o que está acontecendo antes de sair falando aí, levantou-se aí a especulação, a hipótese de que os jogadores estariam pressionando a diretoria gremista, mas não, como eles disseram, a decisão partiu aí da própria direção do Grêmio, essa questão aí dos vencimentos, o adiamento dos pagamentos lá para a equipe tricolor. Vamos, Grêmio! É os guri! Pra acabar, então a gurizada aí vai ficar sem o salário. Sem não, né? Só o salário e o direito de imagem aí, referente a esses meses, que foram citados aí, eles vão ser pagos a partir do ano que vem. Aí foi essa, digamos assim, essa pedalada fiscal que a equipe do Grêmio fez ali, a diretoria, o clube fez com os jogadores, mas foi tudo acertado com eles, então não há problema nenhum. Saindo de um tricolor e indo para outro, vamos falar aqui do nosso, vamos falar do Fluminense, vamos falar do Hudson, o volante Hudson. Ah, bom. Não é o da dupla com o Edson. Meu Deus. Citou a falta de humanidade por jogos no Maracanã e disse que Flamengo e Vasco deveriam dar o exemplo. Até por conta da estreia, a reestreia, retorno do Campeonato Carioca que teve, aquele fato, inclusive citado aqui pelo Mauro César Pereira na coluna dele do UOL, que enquanto o Flamengo e Bangu estavam jogando, 2 pessoas morreram no hospital de Campana, que foi instalado ali do lado do Maracanã. Ele reforçou a posição do Fluminense sobre a volta do Carioca durante a pandemia, o Hudson, e condenou o jogo ao lado de hospital de campanha. Um gol e uma pessoa morrendo do lado. O Fluminense
né, que fez hoje a sua primeira coletiva de imprensa desde o retorno aos treinamentos na última sexta-feira, e através de videoconferência o volante Hudson, né, atendeu a jornada aí durante cerca de 40 minutos, e foi aí que ele teceu essa crítica aí pelo retorno do campeonato carioca. Até pegando o gancho de antes, né, antes mesmo de dar essa declaração aí, o Hudson do Fluminense, o Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, dias atrás, ele meio que defendeu a equipe, né, ele falando sobre toda essa manifestação que veio em cima do Flamengo, em cima do campeonato carioca, por causa do retorno. Ele meio que disse assim: o Flamengo não tem culpa. Tipo, as pessoas o Flamengo deixando de jogar não iria salvar aquelas pessoas que morreram. Tipo, o Rodolfo Landim teve uma posição aí esses dias falando sobre isso. E agora, né, mais um capítulo aí, mais um episódio dessa história toda. Aí o Hudson citando não só o Flamengo, como também o Vasco, que são as equipes que querem retornar já com o futebol, já querem retornar com o Campeonato Carioca. Aí o Hudson, citando a falta de humanidade por jogos no Maracanã, acabou criticando aí não só o Vasco, como o Flamengo também, e, né, a própria decisão em si de se retornar com o futebol lá no Rio de Janeiro. Aí a posição do Hudson. Temos aqui mais uma informação que o nosso Fábio deixou aqui pra gente, ó. De acordo com a TVI 24, a TV de Portugal, a diretoria do Benfica pensa em demitir o treinador Bruno Lage e está disposta a tirar Jorge de Jesus do Flamengo. Exatamente, e sobre a posição aqui do Hudson, o Fábio diz o seguinte: exatamente o contrário. O Flamengo está ajudando muito, fazendo testes nos jogadores, na família e todos os funcionários. Aí o Fábio aqui também se manifestando sobre as declarações aí do Hudson nessa coletiva de imprensa. Mas isso do Jorge Jesus ir para a equipe do Benfica, será que, até você pode responder aqui pra gente, será que seria do interesse do Jorge Jesus? Porque tá certo, ele tem aquela cláusula que liberaria para ele, por exemplo, treinar uma seleção, fosse, sei lá, a seleção portuguesa ou qualquer outra seleção assim, ou um gigante europeu. O Benfica é gigante em Portugal. Será que seria do interesse do Jorge Jesus sair do Flamengo para ir para o Benfica? Aí fica aí a pergunta, né? Ainda sobre... Quanto cai na conta, né? Também. Porque também, eu acho que dinheiro ele deve receber uma boa grana no Flamengo, mas aí vai também na questão de status, não sei. Apesar de que é aquilo, né? É um clube português. Tipo, é o clube do país dele. Sim. Mas, às vezes a gente não tem, né, a mesma ótica, né? Porque nem, por exemplo, pega um torcedor ali da França. Tipo, ele vai olhar pro Grêmio, que seja, mas vai pro outro. Quem é você? Tomar no nariz do Grêmio, né? Agora eu sei da grandeza do Grêmio porque eu tô aqui. Verdade. Então a gente não sei, tem que ver aí. Até o Fábio pode responder o que ele acha aí dessa possibilidade aí do Jorge de Jesus, né, ir para o Benfica, isso se acontecer realmente aí a demissão do Bruno Lage. Ainda sobre a questão aí do futebol carioca, né, ele falou aqui que o Flamengo adota como um seguro, tanto que foi o único clube que não teve apontamentos, né, testes positivos aí de Covid-19. Já Botafogo, Fluminense e Vasco tiveram apontamentos aí de Covid-19. E o Fábio rapidamente já respondeu aqui a questão do Benfica. Ele disse o seguinte: para o Benfica acredito que não, mas o dinheiro sempre vai mandar e também a família dele está lá. Né? Tem essa possibilidade, portanto, aí do Jorge Jesus treinar o Benfica, deixar a equipe do Flamengo. E aqui o Zóio de Fusca, que curtiu aqui a nossa live, ele diz o seguinte: o Lucas está fazendo tatuagem de caneta no braço? Não tá, é uma lapiseira que ele está usando, não é caneta. Não, olha na live. Fazendo uma tatuagem. Não, eu tava fazendo umas anotações aqui. O Ricardo, falando do lado carioca, Opa. Sabe quem tá chovado ali? O primo do Messi? É o cara, Galarza. Traz a informação aí pra gente. Segundo aí o pessoal, o Maxi Biancucci. Biancucci. Ex-jogador também, que já passou aí pelas equipes cariocas, jogou no Bahia também, se não me engano, Max Biancucci.
Ele que diz aí que o volante, né, o Galarza, não é preguiçoso e ajuda em todas as faixas do campo. O diretor executivo da base vascaína cita a intensidade e habilidade com a perna esquerda. Aí o Galarza, o primo de Messi, né, destaca a bola no pé aí do reforço do Vasco, né, e o define como um motorzinho. Ele que tem 18 anos, né? Eu acho que o Zinho é por causa dos 18 anos aí do Galarza, motorzinho. Aí, o Vasco encontra-se estagnado no mercado por conta das dificuldades financeiras no futebol profissional e o clube chamou a atenção de sua torcida ao anunciar uma contratação para o time sub-20. Trata-se de Matias Galarza, volante paraguaio de 18 anos com passagem por seleções de base de seu país e que defendia o Olímpia. Emprestado até 31 de janeiro de 2022, Matias não é conhecido no torcedor brasileiro. Com isso, o Globoesporte.com recorreu a duas peças importantes da negociação para ter informações sobre o estilo do gringo e entender por que o Vasco buscou no futebol paraguaio. Carlos Brasil, diretor executivo da base vascaína, e Max Biancucci, ex-atacante que defendeu Flamengo, Vitória, Bahia e Ceará. Primo de Messi, Max. É o Maxi que na verdade é o primo, não o Galarza, né? Ah, é um Max, é verdade. Ele ao lado do Regis Marques, o brasileiro Regis Marques, os representantes do Galarza, e foi aí que veio essa comparação, veio essa alcunha aí de motorzinho, dizendo que o volante não é preguiçoso. Aí o novo motorzinho do Vasco, então, Matias Galarza, jogador aí de 20 anos, 18 anos na verdade, paraguaio, que veio aí para a equipe vascaína. Agora, 17 horas e 37 minutos, eu estava falando no bloco anterior sobre os 30 anos que completou-se da eliminação do Brasil na Copa de 90. O Brasil, ele que acabou sendo desclassificado aí nas oitavas de final para a Argentina. O jogo foi lá em Turim, a Argentina ganhou de 1-0, e eu me lembro que eu tinha a VHS desse jogo. Tipo, alguém gravou esse jogo, a transmissão da Globo, e eu vi, eu revi, eu desvi essa partida aí por anos. Eu sempre assistia esse jogo, e foi uma das melhores partidas. Aquela seleção do Lazzaroni na Copa do Mundo lá de 90, pelo amor de Deus. Tipo, uma equipe... Primeiro já começou no esquema tático, né, que queriam botar o time para jogar no 3-5-2, que era uma coisa que era totalmente estranha para o Brasil aqui na época. Mas enfim, o Brasil fez uma primeira fase nojenta, mas conseguiu a classificação, ainda num grupo que tinha Costa Rica, Suécia e Escócia, e enfrentou a Argentina logo nas oitavas de final. Foi a melhor partida que a seleção brasileira disputou naquela Copa do Mundo, metendo bola na trave, exigindo defesa do goleiro e tudo mais. Só que aí, num lance, Maradona, velho, pega a bola no meio do campo, e ele vai indo. E o alemão, que era o marcador dele, não quis fazer a falta, porque eles eram colegas de Nápoles. Aí o Maradona simplesmente viu o Canija na entrada da área, lançou o Canija, recebeu, driblou o Tafarel, tocou pro gol, 1-0 para a Argentina, terminou o jogo. E aí, hoje, completa-se 30 anos dessa derrota na seleção brasileira, que, tirando a eliminação na primeira fase da Copa de 66, foi a pior campanha do Brasil em Copas do Mundo. Caiu fora logo nas oitavas de final da Copa de 90. Queria relembrar aqui esse episódio para vocês aqui no nosso Bola Ativa. Agora 17 horas e 39 minutos, vamos para mais um intervalo e daqui a pouco voltaremos com outras informações aqui no nosso Bola Ativa, falar sobre o ídolo Davi Luiz. O ídolo do Cruz. É, do Cruz Azul. Cruz Alto. Não, Cruz Alto. Cruz Alto. Vamos pro break, voltamos daqui a pouquinho. Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Bola Ativa desta quarta-feira, 24 de junho, aqui para você que está ligado com a gente no rádio, na internet, no aplicativo de celular ou na nossa live em facebook.com/Bola Ativa. Quem está assistindo a gente aqui também é a Mônica Zellner, lá de Curitiba. Ela está ligada aqui no nosso programa, na nossa live no Facebook. Valeu, Mônica! Agora 17 horas e 44 minutinhos, faltando 16 minutos aí para 6 da tarde, e vamos abrir o bloco falando sobre
Davi Luiz. Nada mais, nada menos que a melhor contratação do Cruz Alta lá do Rio Grande do Sul. Ah, não. O Cruz Alta não é o cara, rapaz. Não quer, mas o Arsenal quis. A equipe inglesa anunciou a renovação de Davi Luiz e também confirmou a compra de Pablo Mari. O clube também revela que o lateral Cédric Soares, Eu gostei da pronúncia, repete aí, por favor. Cédric Soares seja adquirido em definitivo e que Sebadios estendeu o empréstimo até o atual fim da temporada. Todos esses anúncios foram feitos hoje à tarde, né? O Arsenal então confirmou aí a renovação de contrato do zagueiro brasileiro Davi Luiz, que tinha compromisso até o próximo dia 30 de junho e vai vestir a camisa dos Gunners por mais uma temporada. Esses apelidos também. O Arsenal. Os Gunners, daí como é que é? A Vecchia Senhora. É bem coisa de... Bom, deixa pra lá. Mas além do Davi Luiz, aí, o Arsenal também confirmou a aquisição do espanhol Pablo Mari. Esse Flamengo. Esse Flamengo, exatamente. Também o lateral português. Ah, não é Soares, é Soares mesmo, porque por causa do Cedric, eu tava achando que era francês, mas não, ele é português, então é Cedric Soares mesmo. Então, ambos que estavam no clube londrino por empréstimo com opção de compra. Do Londrina? Londrino. Tô brincando. Bom, se tivesse lá, aí eu entendi por que o Sérgio Malucelli não quer deixar o Londrina. Os valores das negociações e a duração dos novos contratos não foram revelados pelo Arsenal. Pablo completará sua transferência formal do Flamengo em contrato de longo prazo quando a janela de transferência for aberta no próximo mês, disse o comunicado da equipe inglesa. Segundo a apuração feita pelo pessoal lá do Globoesporte.com, o Flamengo vai receber 8 milhões de euros de forma garantida do Arsenal e pode receber mais 8 milhões de euros em variáveis, ou seja, o total na negociação tem potencial para chegar aí aos 16 milhões de euros. O diretor técnico do Arsenal, o brasileiro Edu Gaspar, celebrou os desfechos positivos das negociações. Ele falou sobre o Davi Luiz e o Pablo Mari. Ele disse o seguinte: estou muito feliz que teremos esses jogadores em nossa equipe para o futuro. O Davi é um jogador muito importante para nós. Sua comunicação com a equipe dentro e fora do campo ajuda a todos. Desde que Mikel Arteta, o técnico, chegou aqui, ele estava pedindo um zagueiro central com o pé esquerdo. Ficamos muito satisfeitos com o Pablo, seu comportamento, a maneira com que ele está treinando, sua mentalidade e sua qualidade. Infelizmente, ele tem essa lesão, mas é claro que estamos muito felizes em mantê-lo para o futuro, afirmou aí o Edu, o brasileiro, revelando ainda que o meia Sebadios estendeu empréstimo até o fim da atual temporada junto ao Real Madrid. Portanto, aí o Davi Luiz, agora que não vai para o Cruz Alta mesmo, vai continuar lá no Arsenal, o zagueiro brasileiro. Lucas Pesce, você lembra que a gente falou ontem sobre o tenista paranaense que contraiu o Covid-19? Também tem uma outra encrenca envolvendo coronavírus e o mundo do tênis, que foi o Djokovic, né? Ele que havia organizado ali um torneio de tênis, digamos assim, clandestino, né, durante a Covid-19, né, e acabou aí gerando aí várias reações negativas por conta disso. Só que isso está rendendo. O Nick Kyrgios alfinetou o pai do Djokovic por declaração. Ele diz o seguinte: não empurre a culpa. O Srdjan Djokovic afirmou a um canal de TV na Croácia que o tenista búlgaro Grigor Dimitrov, que contraiu o novo coronavírus, foi responsável pelos danos à imagem de seu filho. Apesar de ter um comportamento dentro de quadra, Nick Kyrgios vai ganhando, ao menos no momento, a simpatia de muitos seguidores por seu posicionamento diante do evento que foi promovido por Djokovic nas últimas semanas. Depois de criticar o próprio sérvio, o tenista australiano disparou hoje contra o pai de Djokovic, o Srdjan, por afirmar que Grigor Dimitrov tinha causado danos à imagem do filho. Não empurre a culpa, irmão, escreveu Kyrgios, publicando uma foto do pai de Djokovic e a declaração feita por ele. Nesta quarta-feira, o Srdjan concedeu uma entrevista a um canal de TV croata e preferiu culpar o tenista búlgaro Grigor Dimitrov por espalhar o coronavírus durante o torneio Adria Tour e prejudicar a imagem de seu filho.
O Grigor Dimitrov veio doente de lá de não sei onde e tudo isso aconteceu. Ele causou um grande prejuízo a você, Novak Djokovic, na Croácia e a todos nós da família e na Sérvia, afirmou o pai de Djoko na ocasião. Durante a realização desse Adria Tour, torneio promovido pelo Novak Djokovic, 4 jogadores acabaram testando positivo para o novo coronavírus. O Dimitrov, também o Borna Koric, o Viktor Troicki e o próprio Djokovic, além de membros de suas famílias e equipes técnicas. O caso ganhou grande repercussão e causou o cancelamento da competição, que ainda teria mais 2 etapas. Tá aí a demonização de quem contrai o coronavírus, né? Como se a pessoa fosse a pior pessoa do mundo, mas não estou aqui defendendo, né? Até porque eles passaram dos limites aí, fazendo um torneio clandestino, né? Abriu sorte para o azar. Mas não dá para demonizar aí o cara que contrai o coronavírus. Todos nós estamos sujeitos, claro, a passar por isso. Mas não podemos aí julgar, né, as pessoas por ter contraído o vírus que a gente mal conhece. Então é complicado aí. Daí esse tipo de celebridades no mundo do tênis aí, por exemplo, tendo esse tipo de altitude, essas picuinhas por conta aí de que você passou, você não passou e blá blá blá, acaba refletindo na vida pessoal das pessoas aí e acabam demonizando as pessoas que estão contraindo o vírus. Falando de coronavírus, dar aqui 3 notas rapidinhas sobre a questão do corona, né? Uma vem da NBA, né? O Malcolm Brogdon, do Indiana Pacers, testou positivo para a Covid-19. Ele é o segundo caso divulgado em 2 dias seguidos envolvendo jogadores da Liga Norte-Americana de Basquete. Por conta do coronavírus, essa notícia aí vem das provas de maratona. Tanto a maratona de Berlim 2020 quanto a maratona de Nova York 2020 foram canceladas. O motivo, claro, é o Covid-19. E a gente encerra o nosso Bola Ativa de hoje novamente falando sobre aquela questão lá do racismo lá na NASCAR. Né? O Bubba Wallace, o piloto que foi vítima das ameaças, né, inclusive de ameaça de morte de cunho racista lá na NASCAR, ele comentou a investigação do FBI sobre a ameaça. Ele se disse aliviado. Aí o Bubba Wallace, o único piloto negro da NASCAR, ele que encontrou um laço em sua garagem que seria uma alusão a enforcamento. Um dia depois do FBI informar que não houve crime federal na ameaça de morte contra Bubba Wallace na corrida de Talladega, né, o piloto comentou a decisão do principal órgão de investigação dos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, o laço encontrado no estacionamento da garagem de Bubba, que tinha sido encarado como uma alusão ao enforcamento, já estava no local desde 2019. O Bubba Wallace disse o seguinte: quero dizer que estou aliviado, porque as investigações mostraram que não era tão assustador quanto parecia. Quero agradecer a NASCAR, meu time e o FBI por terem agido rapidamente e levado a sério como deve ser. Ele também disse o seguinte: estou chateado, estou bravo, porque as pessoas estão tentando me testar, a pessoa que eu sou e a minha integridade. Eles não estão roubando isso de mim, mas tentando testar isso, afirmou o Wallace em entrevista à CNN americana. Ele que foi entrevistado e comentou toda essa questão aí das ameaças que teria também sofrido, não só por causa desse laço, mas também gente para provocar, que passou aí com um avião, com um teco-teco ali em cima do autódromo com uma bandeira confederada, né, toda essa questão ali da segregação que acontecia lá nos Estados Unidos e tudo, né, acabou sendo visto como uma provocação também aí pro Bubba Wallace, ele que é o único piloto negro da NASCAR. Mas investigação aí completada pelo pessoal do FBI. 17 horas e 53 minutos. Ficamos por aqui, né? Voltamos amanhã aí, às 5 da tarde. E amanhã de volta. E tem o programa no YouTube amanhã também. Você que chegou agora, preste atenção lá no YouTube do Bola Ativa, que vai estar o podcast. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Falou, até amanhã aí para todos vocês que estão aí no rádio, na internet, no aplicativo de celular e na live. Voltaremos amanhã às 5 da tarde. É os guri, não adianta. Ativa FM. Vamos, Bola Ativa. Primeira no seu rádio, a única do seu coração. Vamos! Alô.